aí, Então, gente. gente, hoje a gente vai aqui para a nossa terceira aula, terceira e última aula, sobre magnetismo pessoal para atrair dinheiro. Então, as pessoas que estão aqui participando da aula vão estar recebendo uma onda, uma frequência que eu estou modulando aqui no equipamento de prosperidade, de magnetismo pessoal para atrair dinheiro, tá? Então, a gente trabalha com equipamento, eu e a Cláudia. Nesse equipamento, a gente consegue ajustar aqui as frequências para a gente enviar para o teu campo para potencializar o seu magnetismo pessoal, né? E magnetizar, assim, mais dinheiro, tá? Então, a gente conta com a ajuda desse equipamento, tá? Vai falando aí, Cláudia. Exatamente, exatamente. E aí, como nós estamos fazendo essa série, né, sobre magnetismo pessoal, hoje qual que é a intenção? Nós falarmos sobre algumas questões que atrapalham esse magnetismo pessoal, né? Então, serão eles. A gente vai abordar um pouco as questões como a depressão, que a gente fica preso no passado, a ansiedade, que a gente fica lá no futuro e ele nem chegou ainda, e aí a gente acaba deixando de viver o agora e entra muitas vezes na procrastinação, né? Então, a procrastinação, eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer aqui e agora, ou porque eu estou desgostoso, ou porque eu estou desanimado, ou porque eu estou só preso no passado, ou porque eu estou com a cabeça lá no futuro. Então, percebam que essas energias, se nós vivemos em alguma delas, ou tem pessoas que vivem em todas elas, inclusive, né, Rê? Elas atrapalham esse magnetismo pessoal. Por isso que é importante a gente conversar isso aqui com vocês, trazer mais clarezas, trazer mais detalhes de cada um, né, desses tópicozinhos, para que vocês se olhem e falem, opa, pera lá, eu preciso me cuidar, né? Se for o caso, eu preciso sim de uma ajuda profissional para sair de algum desses lugares, porque o mais importante, pessoal, é nós estarmos pelo menos 70% do tempo aqui no momento presente, fazendo o que precisa ser feito para a gente chegar onde a gente deseja. E é isso que a gente vai explicar, né, Rê? Então, já dou boa noite, entraram mais pessoinhas aí. Boa noite para todo mundo que foi chegando. Com esse resuminho que eu trouxe, se vocês entenderem que esse tema pode ajudar outras pessoas que vocês conhecem, aperta no aviãozinho e manda para uma, duas pessoas no máximo que vão se interessar. Porque a gente sabe que são poucas pessoas, né, que estão abertas ainda a alguns temas que tratam do autoconhecimento, porque a gente está falando de autorresponsabilidade, né? Então, se você já pensou em alguém aí que isso é interessante, aperta aí no aviãozinho, manda para ela. Boa noite, Érica. Boa noite as pessoas que foram entrando aí depois. Vanessa, Gustavo, Luiz, todo mundo que foi chegando, né? E ajuda a gente a compartilhar, sabe por quê? Desses temas, gente, que a gente vai aprofundar aqui daqui a pouquinho já, a parte de depressão, ansiedade, procrastinação, várias pessoas sofrem, né, disso. Eu, por exemplo, eu já consegui controlar muito da minha ansiedade, porque eu vivia muito no futuro, porém, às vezes, eu ainda me pego procrastinando algumas coisas, né? E aí eu vou me observar. Só que hoje eu já consigo ter um olhar mais atento para mim mesma, por conta do autoconhecimento. Então, é onde eu consigo sair mais rápido disso. Então, eu estou falando isso porque essas informações, elas salvam vidas, no intuito de trazer a gente para o momento presente, para a gente realmente mudar a nossa vida para muito melhor. Faz sentido isso para vocês? Já comecem aqui a interagir também, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirar dúvidas. E aí, antes de passar para a Renata, rapidamente, para quem não me conhece, que está chegando aqui a primeira vez que eu estou vendo alguns nominhos novos aqui, né? Eu sou Cláudia Ramos, eu estudo autoconhecimento já tem mais de 10 anos, trabalho aí com pessoas, com a parte terapêutica, com cursos de autoconhecimento, de expansão de consciência, já há 7 anos. E nós duas, né, nos conhecemos aí um ano e pouco atrás, num curso, né, de hipnose, e a gente montou um grupo que se chama Destrava Abundância, onde nós estamos Prosperidade. Abundância também. Prosperidade, exatamente. É que a gente... Exato, é uma coisa que eu uso muito as duas palavras, né? E elas se conectam. Então, destrava
prosperidade, né? Que é a prosperidade aí em todas as áreas da nossa vida. E aí, com esse grupo que vai completar um mês agora no dia 11, né, Rê, que a gente está com eles. A gente levando muito essa parte de expansão de consciência e por meio desse equipamento que a gente trabalha, que a Renata daqui a pouco já vai passar mais detalhes também, a gente vai organizando o campo, vai modulando ali as ondas. Então, fica com a gente. Olha lá, até a Renata fixou, ó. Quem fica até o final vai receber essa onda de prosperidade financeira. A gente está trazendo isso para o nosso dia a dia, para esse grupo que está com a gente. E até o pessoal que faz parte já dá um oizinho, já começa a comentar como está ajudando vocês, porque é bem importante, gente. É bem importante a gente levar isso para mais pessoas, né? Ó, a Mari maravilhosa está colocando ali, ó. Esse grupo, né, que ela está, né, que é o Destrava aqui com a gente, tem feito uma diferença muito grande na minha vida, né? Oi, Ítalo, boa noite, bem-vindo. Rê, fala aí um pouquinho. Boa noite também para todo mundo, eu já falei, mas para os que estão entrando agora, e Ítalo, boa noite. Entrei aqui, a princípio, por acaso, mas há pouco que eu vi, já percebi que não foi bem assim. Não é nada por acaso, viu? Nada. Não? Então, gente, me apresentando aqui para as pessoas que entraram, né, através da Cláudia. Eu trabalho também com expansão de consciência há mais de 10 anos, física quântica, lei da atração, já trabalhei com terapias quânticas também, hipnose, enfim, tudo mais. E aí, né, como a Cláudia disse, eu e ela nos unimos para montar esse grupo aí, porque a gente sentia necessidade, tanto de conhecimento que a gente tem, a gente precisava passar a informação para frente, né? Além do mais, a gente está com esse equipamento agora que está fazendo uma diferença muito grande na nossa vida, tá? Então, assim, gente, a gente fez a primeira aula, foram 3 aulas. A primeira foi sobre as energias, né? A gente falou muito da energia sexual, dos chakras, Kundalini, que são as energias, né? Só para recapitular aqui, são as energias que devem circular livremente no teu campo, no teu corpo, para que você crie um campo magnético, né, de atração muito forte. Então, essas energias, elas precisam estar equilibradas no teu campo, tá? Quem não assistiu essa aula, tá lá gravada no meu perfil e no perfil da Cláudia, vai lá e assiste, porque vale muito a pena para você entender como que é energia sexual, como assim energia sexual. Então, eu consigo manifestar, né, o que eu quero somente na hora que eu estiver tendo relação sexual? Não, né? Você não foi feito para isso, só para isso, né? Lógico, foi feito para procriar, para ter relacionamento, enfim. Mas não é só para isso. Você consegue, sim, desenvolver toda essa energia, né? Deixar que ela circule livremente no teu corpo e criar, assim, sozinho, um campo magnético que vem de dentro, tá? Um campo magnético extremamente forte para você co-criar a sua vida, né? Seu carro, sua casa, seu dinheiro, seu emprego, relacionamento, enfim, qualquer coisa, tá? Todo mundo viu, Ítalo, a maioria aqui está precisando de dinheiro. A maioria, as pessoas, elas procuram, a minha e a Cláudia, 99%, né, está procurando por conta do dinheiro, né? Vive na escassez financeira. Eu vou dar uma pincelada aqui do que a gente falou, Cláudia, para a gente entender o contexto todo, e aí a gente prossegue o que a gente está falando, tá? Então, assim, gente, a gente vive num mundo que vibra escassez, principalmente escassez financeira. Tá? Emocional, física, saúde, mental, qualquer uma, tá? Espiritual, principalmente. Então, por todo mundo viver nessa egrégora, o que é uma egrégora? Uma energia muito grande, tá? Que está envolvida ali na massa. E o que significa isso? Está todo mundo vibrando na mesma frequência de medo, de falta, né? A gente vê aí quando a gente tem essas greves aí, que vai para caminhoneiro e para não sei o que mais aí, e o povo fica desesperado, com medo que salte, né? Aí vem aquele sentimento, aquela sensação de sobrevivência. Nossa, mas não pode faltar, porque se faltar para mim eu vou morrer. Então não pode faltar. Então, o mundo inteiro vive dessa forma, né? Por quê? Porque foi programado para ser assim. Né? Existe uma programação universal para os seres humanos viverem
na escassez, na dor, na falta e no medo, tá? E tudo isso é envolvido por essa energia, por essa substância chamada amorfa. O que é a substância amorfa? Substância amorfa é o que permeia, interpenetra tudo que existe no universo, tá? Então, essa substância, ela tá em tudo, em tudo. Não sei se você ouviu falar nos neutrinos também, isso é muito... Eu assisto muito documentário, né, no Discovery. Os neutrinos, eles conseguem permear e penetrar tudo, mas é mais ou menos isso daí. Para quem não tiver conhecimento, vai lá no YouTube e procura o que é, tá? Então, a substância amorfa, ela penetra e permeia tudo, inclusive você, tudo, qualquer coisa, tá? E essa substância, ela tem uma informação, tá? Então, a gente vive ali no inconsciente coletivo com uma informação. O que é esse inconsciente coletivo? É como se fosse uma energia em cima de todo mundo, envolvendo todas essas pessoas, o planeta inteiro, com essa informação de medo e de escassez. Então, tá todo mundo ali, toda hora, movimentando essa energia e trocando. Existe uma troca. Porque essa energia, ela precisa de troca, porque é uma energia que existe. Ela sempre existiu, ela tá aí, tá? Então, essa energia, ela fica ali, né, permeando tudo e todos. E se você não desperta, se você não tem entendimento de como funcionam leis espirituais, leis universais, enfim, autoconhecimento, física quântica, você vive nessa energia, envolvido nessa energia, com essas informações de escassez e de medo, tá? E está cada vez mais alimentando. Por quê? Nós vivemos numa sociedade que tem como programação, né, nos entretenimentos, somente coisas ruins. Então, você já vive numa energia, numa egrégora intensa do planeta inteiro de medo e de escassez, e ainda eles precisam te alimentar com essa informação através das mídias, tá? Para você cada vez mais sentir medo. Então, esses jornais aí sensacionalistas e tudo mais estão cada vez mais te alimentando, porque você não pode sair dessa condição, tá? De medo, de escassez. E o que é o medo e a escassez? O medo e a escassez é um arquétipo. E o que é um arquétipo? Um arquétipo é uma informação que existe no universo, tá? O arquétipo, ele não é teu. É como se fossem bolsinhas de informações, por exemplo, a escassez. São bolsinhas de informações que estão rodando aí no universo e através dos seus pensamentos e sentimentos, das suas crenças, você envia uma frequência para o universo, né? E você magnetiza, porque o seu cérebro, ele emite uma onda elétrica e o seu coração, ele emite uma onda magnética, 5.000 vezes mais potente que o seu cérebro. Então, você pensou, você gerou um sentimento, enviou uma assinatura energética para o campo, porque tudo é assinatura energética, tudo tem uma informação. Aí você vai magnetizar esse arquétipo, por exemplo, da escassez, é como se ele acoplasse em você e se manifestasse através de você. Por exemplo, a escassez que a gente está falando aqui. Então, a escassez, ela se manifesta através de você, te trazendo mais experiências de escassez e de pobreza. Então, vai alimentando cada vez mais do seu campo, porque o teu campo, ele está ali emitindo frequência de medo e de escassez. Então, o que você vai atrair? Lembra que você é um ser magnético, você é um imã? Quem está mandando aí? Então, Ítalo, a gente vai falar sobre como entrar no grupo mais daqui a pouco, Ítalo. Então tá. Então Tá? a gente tá dentro dessa egrégora, captando essas informações de escassez, usando esse arquétipo. Gente, arquétipo é tudo. É doença, é um arquétipo, que é uma informação. Escassez, medo, tudo são informações que a gente magnetiza, tá? E aí você fica mandando pro campo. E aí, aquele teu campo magnético, você tem um campo magnético já, mas esse campo magnético, ele tá vibrando em quê? Em escassez. Então, ele tá potencializando e trazendo mais experiências de escassez para você, porque o arquétipo tá ali, grudado em você, ele não é teu, tá? Então, assim, eu vou começar já falando aqui um pouco do equipamento, só para dizer o que o equipamento faz para não perder o contexto, tá? A gente trabalha com equipamento, esse equipamento, ele tem a patente de Nikola Tesla, ele consegue enviar uma frequência para você identificar através do seu campo morfogenético qual é a informação que está lá.
qual é o arquétipo que você está vivendo. No caso aqui, a escassez, tá? Então, ele identificou ali qual que é a informação. Aí ele vai verificar também, através de ressonância, o quanto você está conectado com esse arquétipo, a escassez. Aí, por exemplo, a Maria está conectada a 80% com a escassez. Tá? E quanto que ela tem ali de resistência para a gente enviar para ela uma onda de prosperidade? Ela está com 100% de resistência. A gente vai tentar manusear o equipamento aqui, enviar uma frequência para ela, e aí é como se a onda batesse no campo dela e voltasse, tá? Então, vai bater e vai voltar. Então, o que o equipamento faz? Ele identificou ali que está conectado com 50%, com 90%. Então, o equipamento, a gente vai mandar uma onda para o campo dela. Essa onda, essa frequência, tá? Para falar aqui o que é onda e frequência. Uma onda, a onda do seu celular. Ele está recebendo o sinal do Wi-Fi, né? Mas você não está vendo esse sinal, não existe fio. Mas tem uma informação ali do aparelho conectando ao seu celular. Então, sua internet está funcionando, senão não funcionaria, tá? Então, o equipamento faz a mesma coisa, ele está mandando um sinal lá. E aí, a gente vai verificar o quanto está conectado, 90%. Então, vamos jogar uma onda, que a gente vai manipular os índices aqui no equipamento, e a gente vai quebrar esses 90%, como se neutralizasse essa barreira. A barreira não vai mais existir. Então, qualquer onda que eu enviar para o campo da Maria vai permear 100%. Então, eu vou enviar uma onda para ela, vou tirar esse arquétipo dela, porque o arquétipo não é dela. Tá? Ela magnetizou, mas tá aí, não vai deixar de existir, tá? E aí, a gente vai tirar esse arquétipo dela. Tirei esse arquétipo dela, só que junto com o tirar ali o arquétipo dela, a Maria precisa entender que quais são os pensamentos e sentimentos que estão provocando essa escassez na vida dela, né? Porque senão, lembra que não é dela, ela vai magnetizar de novo, esse arquétipo ele vai grudar nela, tá? E aí, ela vai entender tudo isso, né? A gente vai trabalhar no grupo com tudo isso daí. E aí, ela entendeu tudo isso, que a gente vai ver uma onda de informação, de prosperidade, de dinheiro, de magnetismo pessoal, de saúde. A gente consegue modular qualquer tipo de onda, tá? Ativar código Grabovoi, 520 para dinheiro imediato. Tudo. A gente consegue fazer tudo com o equipamento, tá? Luz branca para abrir caminhos, enfim. A gente vai enviar essa informação para o campo da Maria. Ou seja, a gente vai desconectar ela da escassez e vai enviar uma outra onda de prosperidade para o campo dela. Então, o equipamento, ele dá para a gente fazer isso com o equipamento. O equipamento, ele é maravilhoso, tá? E aí, o assunto que a gente estava falando é de depressão, né, que a Cláudia comentou. A depressão é um arquétipo. Depois você continua falando, tá, Cláudia? Só para eu finalizar essa parte do equipamento. A depressão é um arquétipo, né? O que a depressão faz? Ela te deixa numa frequência extremamente baixa. Você fica apático, você não tem vontade de fazer nada. Tem gente que não sai da cama, não sai do quarto. A vida é assim, vou morrer assim e não tem mais jeito, tá? Gente, tem jeito. Tem jeito, sim. E rápido, tá? O que a gente faz? A gente vai identificar da mesma forma que a gente identificou que a Maria está vivendo a escassez, a gente identificou no campo da Maria que ela está vivendo um arquétipo da depressão. Depressão é um arquétipo, uma consciência, uma informação que existe no universo. Ela não é sua, você magnetizou através dos pensamentos e sentimentos, atraiu, entrou no teu campo, acoplou em você e vai viver experiências através de você. E você nem sabe, você está vivendo ali uma vida inteira e nem sabe que esse problema é seu. Não é seu, gente. Arquétipo não é seu. E aí você viveu tudo aquilo ali, aí você descobriu aqui a Cláudia Renata, e aí... descobriu a Cláudia Renata, e aí a Cláudia Renata veio aqui e te explicou, olha, você está vivendo um arquétipo, isso não é teu, dá para tirar isso aí de você. E aí a gente vai ali, sim, lógico, se você quiser a nossa ajuda, a gente vai tirar ali o arquétipo, te desconectar da depressão. Agora eu vou falar um caos aqui, meu, tá? Particular. Eu tenho um filho de 24 anos e ele foi diagnosticado com fobia social grave. Ele tinha 15 anos. Aí eu entrei nesse mundo todo de terapias, de toda energia e tudo mais por causa dele, tá? E aí eu comecei a fazer um monte de curso para poder aplicar nele, porque ele não queria ir no médico. Ele achava que ele não precisa. Meu filho não acredita em Deus. Ele não acredita em nada, ele é cético. E aí, então, eu aplicava as terapias nele e tudo mais. E aí veio o aparelho, né? O equipamento. O equipamento chegou e aí ele já estava muito bem, porque eu já aplicava algumas coisas nele, barras de axis, enfim. E o equipamento chegou e eu comecei a trabalhar com ele.
tirar, desconectar o vestígio que ainda tinha do arquétipo da depressão, da ansiedade e da fobia. Eu desconectei esse arquétipo dele. Meu filho, eu entrava no quarto, ele vivia 24 horas deitado numa cama, no escuro, ele não abria a janela para nada, ele não fazia nada, ele não assistia, ele não comia, ele não fazia nada. Eu chegava em casa e me dava desespero, porque ele mora com a minha mãe em São Paulo. Eu chegava em casa e me dava desespero, eu chorava, pelo amor de Deus, me ajuda, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço, tá? E descobri tudo isso. Hoje meu filho trabalha, hoje meu filho tem o carro dele, hoje ele tá namorando, ele tá fazendo faculdade, ele tá fazendo academia, e ele me manda mensagem todos os dias. Mãe, você mandou a onda pra mim hoje? Meu filho é outra pessoa, porque eu desconectei essa informação dele, mas eu tive que buscar ajuda fora, porque ninguém veio me contar que isso aqui existia, entendeu? E, Mari, a gente vai já falar sobre o seu filho, tá? Então, gente, é isso. Aí, tudo isso que você está vivendo agora na tua vida, que você está magnetizando, são informações que existem no universo, não são suas. Porque, em essência, você não é isso. Né? A gente está falando aqui da escassez, da depressão, ansiedade. Eu estou pincelando tudo antes da Cláudia falar, mas tudo isso, procrastinação, é tudo arquétipo, não é teu. Você magnetiza, né? Você magnetiza isso através das suas crenças, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Ele se acopla em você e se manifesta através de você. Aí o teu campo magnético existe, tá? Pode estar tudo bagunçado aí, mas vai magnetizar o quê? Só mais disso, tá? Agora a Cláudia ela vai entrar mais a fundo no que significa cada coisa dessa. Eu expliquei de uma forma mais técnica aqui como que a gente faz para poder tirar essas coisas de você. Vai, Cláudia. Exatamente. Assim, é muita informação, tá, gente? Talvez algumas pessoas aqui estejam pela primeira vez, então vão fazendo perguntas enquanto eu vou falando, a Rê vai lendo os comentários, vai respondendo também, né? E aí a gente pode ajudar vocês o máximo que a gente puder e conseguir. Então, é o seguinte, recapitulando para quem foi entrando agora. Desde domingo, a gente está falando sobre magnetismo pessoal e como isso ajuda a gente a atrair o dinheiro, certo? Só que o dinheiro, gente, é apenas uma frequência energética, que ela se conecta com a gente de acordo com como a gente se enxerga, como a gente se valoriza, como a gente se aceita, se ama, se respeita. Por isso que só o envio das ondas desse equipamento que nós trabalhamos não funciona se a pessoa não mudar verdadeiramente os pensamentos, os sentimentos dela, né? Porque quando a Renata fala desse arquétipo, dessas informações que a gente vai entrar aqui agora, como por exemplo a depressão, a ansiedade, a procrastinação, são informações que estão aí no campo. Porém, você atrai aquilo porque você tem esse programa pirata instalado na sua mente, tá? E esse programa ele está rodando em você por N motivos. Coisas que você aprendeu na infância, coisas que você carrega aí geneticamente dos seus pais, avós, bisavós, e aí você está reproduzindo esse programa, certo? Então, só para ficar bem claro, para quem nunca ouviu sobre crença, crença é tudo que você acredita, ponto final. Seja coisa boa ou seja coisa negativa, tá? E quando a gente entra, então, nesses temas que atrapalham o magnetismo pessoal, iniciando aqui pela depressão, o que acontece? Uma pessoa que está em estado de depressão, ela está presa ao passado, tá? Então, quando nós estamos presos ao passado, alguma situação que aconteceu lá atrás, o meu momento presente aqui não caminha. Eu não vejo sentido em continuar muitas vezes. Eu não tenho vontade de viver amanhã, de seguir para o meu futuro. E isso por quê? Por detrás da depressão estão muitos sentimentos negativos, como, por exemplo, mágoas, decepções, rancores, né? Tristezas, frustrações, ressentimentos. E aí a gente precisa ir lá atrás, entender tudo isso no campo da pessoa, porque, pessoal, é assim, ó, mesmo que a gente viva situações que não são bacanas, né, situações desafiadoras, tudo tem um porquê de acontecer na nossa vida. E tudo quer que a gente aprenda algo. Então, quando a gente busca uma ajuda terapêutica, o intuito é a gente compreender
aquilo na nossa vida, compreender o que a gente aprendeu com aquilo, para que a gente possa se mover adiante. Uma vez que eu fico presa nesses ressentimentos, raivas, decepções, tristezas, né, rancores, eu estou preso no passado. Então é como se eu estivesse carregando, sabe aquelas bolas de presidiário? Pesada, né? Aí você está carregando aquilo. Como que você vai andar com aquilo na sua vida? Não vai. Você está sempre preso ali, mais ou menos no mesmo ponto, porque aquela bola é tão pesada que você não consegue caminhar, né? Então, claro que com esse equipamento a gente consegue identificar, né, o que está ali no campo da pessoa, por exemplo, um estado de depressão, e o que está causando aquilo, porém, eu preciso mudar a minha consciência, os meus pensamentos e sentimentos em relação àquilo que me aconteceu, para que eu possa deixá-lo lá atrás, sem mais interferir negativamente. Ou seja, entendendo o aprendizado daquilo. E quando eu entendo e consigo ressignificar por meio desse aprendizado, é onde eu solto esse peso que estava no meu pé, aquela bola de presidiário do meu pé, e consigo me mover adiante, tá? Agora, olhando para aquilo como aprendizado. Fez sentido aqui, gente? Né? É realmente ali, a Jussara colocou esse peso que atrapalha tudo, atrapalha. Porque a gente fica sempre voltando. E é assim, ó, quando a gente relembra daquilo, sempre relembra com mais ressentimento, com mais raiva. Tem um ditado antigo que eu ouvia muito, né, minha avó, minha mãe falando, que é assim: quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Já ouviu também? Eu já ouvi, já. Então, quando a gente fica relembrando. Eu ainda falo isso até hoje. Ó, mas né, eu sempre trago aqui e para os alunos e para os clientes, porque é isso, a gente sempre conta mais, sempre aumenta. Então, presta atenção, gente. Quando a gente fica nesse negativismo, a gente está dando força para aquilo. E tudo que a gente dá foco, cresce. Tudo que eu foco, eu dou força para aquilo na minha vida, tá? Então, busquem aí ajudas terapêuticas, né? Contem com a gente em relação a isso também, porque a gente tem um trabalho, né, por detrás disso, para que as pessoas se libertem dessas dores e sofrimentos, tá? Aí, em relação à ansiedade. A ansiedade, a gente está o quê? Sempre no momento futuro. Sempre lá, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Então, a gente fica com aquela preocupação em algo que eu não tenho controle nenhum. Vamos ser bem sinceros aqui, vamos já falar logo. Ninguém tem controle de nada nessa vida, minha gente. Ninguém tem controle de nada. A gente mal consegue controlar nossa respiração, quanto mais controlar os fatos, os acontecimentos que estão aí acontecendo a todo momento. Então, quando a gente fica nessa ansiedade, pode perceber, quem sofre, né, de ansiedade, e eu sei que sim, infelizmente hoje muitas pessoas até sofrem dos dois, né, depressão e ansiedade, fica lá tomando um monte de remédio, precisa se cuidar realmente, né? Então, nessa ansiedade a pessoa nem respira. Quantas vezes eu falo para os meus clientes, né? Você está respirando? Porque a pessoa nem respirar direito respira. Sabe aquela respiração alta aqui? Né? Que a gente fica... E isso faz muito mal. Então, uma das coisas pode parecer boba até, mas eu falo para a pessoa isso e falo, respira, por favor, respira. Respira fundo. Porque quando a gente respira fundo, eu oxigeno melhor o meu organismo, o meu cérebro. E quando eu oxigeno melhor todo o meu organismo, eu consigo pensar melhor e sair do estado de ansiedade. Faz sentido isso, gente? Alguém aqui sofre de ansiedade? Coloca aí pra gente saber, né? Se tá fazendo sentido isso que eu tô falando. Então, a ansiedade... Para o cérebro, né, Cláudia? De não ouvir o começo. Leva oxigênio da forma correta para o cérebro. Exato. Exatamente. Né? Então, a gente não consegue, fica mais ansioso, e aí tem pessoas que até entram, né, em crises de pânico, né, aquelas coisas mais graves. Então, tu percebe que a depressão e a ansiedade, se eu estou nesses estados negativos, tanto lá do passado quanto do futuro, com uma preocupação
preocupação que eu não tenho controle nenhum, eu estou me distanciando cada vez mais desse meu magnetismo pessoal, né? Porque o magnetismo, ele é algo que atrai. Então, coisas bacanas não vão chegar para mim, porque eu só estou no negativo. Então, eu só vou atrair mais daquele negativo para minha vida. Mais situações que me façam me lembrar de passado, no caso da depressão, ou mais preocupações com o futuro. E, na verdade, o correto seria nós vivermos pelo menos 70% do tempo, mentalmente falando, no momento presente. E aí, no momento presente, nós temos duas situações, né, para completar esse trio que a gente quer trazer aqui. De negativo, é claro, né? Então, o terceiro é a procrastinação. Então, a procrastinação eu sempre vou deixando. Depois eu faço, amanhã eu faço, e depois eu faço, amanhã eu faço. Só que você não faz nada. Provavelmente porque você está desgostoso da vida, porque você está sem conseguir ver sentido na tua vida, por estar provavelmente ou preso no passado ou preso lá no futuro. E aí o que você tem que fazer aqui agora, você não faz e fica só adiando. E aí hoje já é dia 8 de agosto, gente, daqui a pouco, ó, final de semana, na verdade, já é dia dos pais. Daqui a pouco já é dia das crianças, Natal, o ano acabou e você não fez nada. Né? E aí a gente vai para 2024 e você vai continuar na mesma coisa. Entende? Então, como eu até citei, né, no comecinho, eu às vezes me pego numa certa procrastinação, né? Opa, mas eu hoje tenho ferramentas para sair mais rápido disso. Gente, eu sou ser humano igualzinho a vocês, né? Eu tenho aqui meus causos também. Eu estou procurando me olhar, me cuidar a todo momento, mas às vezes a gente acaba escorregando no tomate, né? Faz parte. Parte. Vida real é assim. Então, até eu brinco, gente, se algum terapeuta, algum, né, master não sei do que, falar para você que a vida é perfeita, sai correndo, porque não é. Todos temos os nossos causos. Acontece que com o autoconhecimento, que é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, a gente consegue controlar melhor os nossos pensamentos, sentimentos, emoções que vão alterar diretamente os nossos comportamentos e os nossos resultados. Então, é uma cadeia, vocês conseguem perceber? Tá? Então, se você tem essa questão da procrastinação, respira fundo, entende o porquê que você está com esse desafio desse momento presente, começa a organizar a sua mente e foca naquilo que você tem que fazer. Faz uma listinha de tarefas. Eu estou com uma lista aqui até. Estou com uma listinha, não vai dar para ver, mas já risquei já a maior parte, né? Porque senão é muita coisa, a gente se esquece até do que é urgente, do que é importante. Então, faça uma lista e faça ação. E uma coisa que eu vou deixar de dica aqui para vocês: eliminem a palavra tentar do seu vocabulário. Então, quando a gente procrastina, a gente usa muito tentar. Eu vou tentar fazer, eu vou tentar ir. O tentar, gente, ele não te leva a nada. Quem tenta normalmente não faz nada, tá? Vou ser bem direta e reta aqui com vocês. Então, coloque um verbo na ação, eu vou fazer. Ou então, se é coisa que, já não quer mais, já arrisca aquilo, já fala, não vou fazer, abre espaço para o que realmente você vai fazer, tá? Porque, de novo, a procrastinação é uma fuga do momento presente. Só que se você não estiver no seu momento presente, como que vai ser o seu futuro? Já pararam para pensar? Né? Porque o que a gente está vivendo hoje, imagina que, né, essa parte aqui da minha palma da mão é o momento de agora. É resultado do meu passado, certo? E se eu não fizer nada agora, como que vai ser o meu futuro? E aí depois a gente entra o quê? Na reclamação. Né? Porque nada dá certo, porque a vida não anda, porque eu estou aqui na pobreza e... Não, só que é você que tem que fazer agora, no momento presente. E então, Renata e eu, a gente está trabalhando muito essas energias,
né, que ela citou ali, que são fundamentais para esse magnetismo pessoal com esse grupo que a gente tem, né, que é o Destrava Prosperidade, para que as pessoas entrem no fluxo da ação, do movimento, do deixar o passado para trás, claro, a gente tem que olhar e desejar, imaginar o nosso futuro, mas sem a ansiedade, né? Tem até uma palavra que eu peço para os meus clientes e alunos trocar, outra, né? Já vou dar outra dica para vocês. Evitem falar que vocês estão ansiosos com algo. Sabe quando a gente fala assim, ó, ai, porque eu estou esperando aquele dia chegar, eu estou ansioso para chegar. Não, a ansiedade, ela tem essa conotação pesada. Então, evitem usar essa palavra. Vocês podem substituir por eu estou animado. Ah, eu estou animado porque no domingo eu vou fazer tal coisa. Ou então eu estou empolgado. Nossa, eu estou empolgado porque vai acontecer domingo. Entenderam? Então, as palavras também têm muito poder, né, nessa troca de mentalidade e de sentimento. Tá? Então, de forma assim, claro, um pouco mais concisa é isso. Então, quando eu consigo me libertar do passado, deixar o futuro lá e fazendo agora, é onde eu trabalho muito essa questão do meu magnetismo pessoal. E aí eu vou atraindo pessoas, lugares, situações, né, que vão fazer com que eu me conecte com o que verdadeiramente eu desejo na minha vida, né, com que eu sonho para mim, mas sem ficar lá na frente na ansiedade. E aí, então, eu estou vendo que está entrando comentários, se for alguma coisa que você queira ler, você me interrompe, tá bom? Tá. E então, é importante que vocês olhem em que lugar que vocês estão. Será que eu estou em 1, em 2, nos 3? Né? Olha para isso e busquem ajuda. Tem muita informação hoje boa, gratuita na internet. Procura uma ajuda terapêutica. Eu e Renata também estamos aqui para isso, né? Com esse grupo, tá? Por quê? O nosso intuito aqui é fazer com que o máximo de pessoas possível perceba que tem muito mais além disso que nos foi apresentado. Realmente essa parte da expansão de consciência para a gente sair daquela massa, sabe aquela manada, né? É isso que a gente está fazendo aqui, eu e a Renata. Até vou pedir para o pessoal que está no grupo dar um eu aí e dizer como é que está, um palavra, se vocês quiserem, como é que está sendo esse um mês, né? Que a gente vai concluir um mês agora, dia 11, estamos aí com vocês, né? Porque é possível, gente, num curto espaço de tempo, a gente mudar muito a nossa mentalidade, né? A gente realmente transformar a nossa vida para muito melhor. Porque todos nós merecemos isso, né? A gente tem tratado muito com eles essa semana, né, Rê? Sobre também a questão do merecimento. Porque se eu não me sinto merecedor, como é que as coisas boas vão chegar para a nossa vida? Não vão, né, Rê? Quer complementar alguma coisa disso que eu trouxe? Não, eu ia falar só sobre a ansiedade, né? A Cláudia, ela vem nessa parte mais profunda, eu venho numa parte mais técnica. Gente, a ansiedade... A gente se complementa. A ansiedade, ela, o que acontece? Existe um efeito na física quântica chamado efeito Zenão, né? Então, quando você bota ansiedade, é como se o átomo, ele vibra, tá? Quando você bota ansiedade em alguma coisa, você para essa vibração do átomo, ele começa a vibrar numa frequência extremamente baixa, e como se você retesse essa energia com você, né? Então, o que acontece? Aí você quer, um exemplo, você quer comprar muito um carro, você quer passar muito numa entrevista de emprego que você fez, que você quer muito que aquela pessoa te mande uma mensagem, te ligue, né? E você fica ali ansioso, você retém aquela energia com você, né? Então a energia ela não flui, né, para onde ela tem que fluir, para alcançar pessoas, coisas e lugares, para manifestar aquilo, trazer aquilo até você, tá? Isso é um efeito chamado efeito Zenão, é da física quântica, tá? Isso daí foram feitos experiências com tudo isso. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem buscar aí no YouTube, tá? Tá bom, Isa, mas depois a gente chama você no privado. Vai lá.
Boa noite, Ítalo. Gratidão por ter estado aqui com a gente. Não é de novo? Não, né? Não, continua. Ah, tá. Então, gente, existe isso na física quântica, que ela química não, tá? Então você paralisa ali e a energia ela precisa fluir. Tudo é um fluxo, né? Tá? De novo, né, Cláudia? Então, chega uma parte que eu não sei o que acontece, Rê. Também não sei. Se afasta só, vai um pouquinho para trás com o seu corpo, porque talvez seja isso. Aí. Será? Continua falando. Isso. Não, vamos ver. Vou continuar falando aqui, ver se tá me ouvindo. Tá. Dá pra ouvir? Dá. Tá. Então, para finalizar aqui essa parte, tá? Então, com o equipamento e o grupo, o que a gente faz? A gente identifica qual quem é que está vibrando nessa frequência de ansiedade, né? O grupo está conectado 50% com ansiedade, pode ser com ansiedade. Então, a gente vai lá, a gente modula uma frequência, a gente manda essa onda para o grupo, quebra essa barreira de aceleração, né? Decisão de 100% permeável, e manda uma onda retirando o campo do grupo, né? E manda uma onda de certeza, de ver que aquilo vai acontecer. Então, a ansiedade, por que a ansiedade as coisas não acontecem? Por quê? Porque a pessoa ela fica tão curiosa e faz muito que acontecendo e acaba nem acontecendo. Uhum. Tem eco, eu não sei por quê. Mas tá com eco. É assim, vou falar como é que tá pra mim. Exato. É assim, deixa eu falar pra mim aqui, pessoal, como que fica pra mim, tá? Eu ouço um pouco do eco, mas eu consigo entender o que ela fala. Eu só preciso aumentar um pouco o volume aqui. Será que se vocês aumentarem um pouco o volume, vocês conseguem ouvir, mesmo com um pouquinho de eco? Porque a gente não queria fechar e abrir de novo, entendeu? Coloquem aqui pra gente, por favor. O meu áudio tá normal para vocês? Coloquem aí pra gente. Dá só um segundinho, Rei, que eles já respondem. Porque se o meu tiver ruim para eles, aí a gente vai ter que derrubar ele de novo. Deixa só o pessoal responder. Porque, assim, entra um pouquinho assim para mim, Rei, mas eu consigo entender. Sim. Entendeu? Eu consigo entender. Consegue responder pra gente, pessoal? Flavinha, Mari... Se vocês aumentam um pouquinho, se dá para ouvir ela falando? Falar aqui, vou continuar falando para ver o que vocês acham aí. O Luiz falou que o meu está, né? Tá ok. Vamos ver se vocês falam sobre o dela. O meu tá dando É com emoção, gente. Ai. Parece um labirinto do rei. Gente, eu vou ter que sair de novo. Olha lá, o Dani tá certo. Tá dando. Olha lá, tá dando eco, mas dá pra entender. Então, aumenta um pouquinho, gente, só pra gente não ter que derrubar aqui. Aumenta um pouquinho o volume pra vocês da Rê. Olha lá, o Luiz também colocou, tá com eco, mas dá para entender. Então vamos lá, gente, concentra aí, vamos mandar mais energia positiva aqui e vamos que vamos. O Talvão tá com muito eco, que bora com eco mesmo. É isso aí, Ju. Tá? Vamos lá. Então assim, tô falando da ansiedade, pra voltar até o contexto que eu tava falando, a pessoa tem que pode o grupo tá ali. Porque assim, o que a gente faz? A gente pergunta para as pessoas como que elas estão se sentindo. E aí? Como que vocês estão se sentindo? Como que tá? E algumas pessoas falam, privado, a gente vai falar, isso, aquilo, tá? Estão pedindo só para você falar um pouco mais devagar, porque daí dá para entender. Vamos com emoção. Fala só um pouquinho mais devagar que dá para eles entenderem. Vamos lá, a gente vai conseguir aqui, gente. Sou descendente de italiano, assim, falo 5 anos, falo alto e falo rápido. O Gustavo Lobo aí, é?
Engraçadinho. Então vamos lá. Voltando do início, tá? Na parte da ansiedade. Tá com o grupo, e aí a gente consegue verificar através de uma ressonância, uma leitura do campo energético do grupo, o quanto eles estão conectados com a ansiedade. Entenderam? Dá para entender? Deu. Tá. Identificamos, olha, o grupo está conectado 50% com a ansiedade. Então, Cláudia, o grupo está com uma certa dificuldade de soltar. E o que é soltar? O soltar é que meu filho, deixa lá que isso é soltar. É acreditar que vai acontecer, tá? Então, o grupo está lá. Está com 50% de fé, então vamos jogar mais fé no grupo. Então, o que a gente faz? A gente vai verificar, através da leitura do campo do grupo, o quanto que ele tem de eficiência para permear a onda que eu estou mandando para ele. O grupo está com 50% de eficiência também. Então, onde que eu vou mandar é para ele. Então, eu preciso deixar o campo do grupo e seja como permeie 100% da onda que eu vou mandar. O que eu faço? Ajusto o equipamento, a frequência, e mando uma frequência do grupo, neutralizando aquela energia. Tá? Lembra? Somos de átomo, próton, elétron e neutro. Carga positiva, negativa, neutra. Entendeu? Gente, neutraliza o campo. Vou criar uma outra onda, vou enviar um grupo, desconectar o grupo dessa informação. Eu vou tirar a informação do grupo de ansiedade. Tirei, vou enviar uma outra onda de certeza, de coragem, de gratidão, de alegria, de conexão com o todo, com o campo. Então, as informações ficam focadas, né? Eu entrei ali no campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? É o campo... Daqui a pouco, Ítalo, calma aí. O que acontece? O campo morfogenético é o campo das ideias, é o campo que antecede a materialização de tudo. O equipamento consegue identificar o que está nesse campo, entendeu? Então, ele vai mandar tirar essa informação que está causando toda essa descompensação no campo do grupo e vai enviar uma outra onda crescer para o grupo criar um campo magnético forte, né? Para o grupo ter fé. Tá? Isso é tudo de grupo, tá? Mas dá para fazer faz individual também, tá? E aí, eu fico por o comentário para não perder do que tá. Eu ia falar. Eu vou voltar. Você estava falando, né, da limpeza ali do campo primeiro para poder jogar a onda que a gente chama de positiva, né? Informações possibilitadoras para que as pessoas se sintam ali com fé, com confiança, coragem. Aí o que a gente faz? Na primeira aula, a gente falou sobre a energia sexual. A energia sexual, a Kundalini, você ativa ali na hora do orgasmo, tá? Você tem um orgasmo, você ativa a Kundalini. Então, essa energia ativa pelo seu corpo inteirinho. Só que essa energia ela não pode ser ativada somente na hora do orgasmo da relação. E quem é um sozinho? E quem não tem um companheiro? E quem tem uma participação com outra pessoa? Então, a gente ajuda as pessoas a ativar essa energia sexual sozinho. Gente, é como se fosse um orgasmo orgânico. É isso! É um orgasmo orgânico. Essa eu nunca tinha ouvido, gente. Essa Renata é sensacional. É um orgasmo mesmo. Então, você vai ali ter esses momentos, as meditações, quando você vai manda ali técnicas de meditação, enfim. Então, a gente vai estimular toda essa energia no teu campo, no teu corpo, tá? Para quê? Para você criar um campo magnético extremamente forte.
porque são essas energias, são através dela, e você cria esse campo magnético forte. Aí sim, você atrai o que você quiser. Vai, Cláudia. E para complementar isso, na live de ontem, nós falamos da importância dos sentimentos mais elevados, da alegria, da gratidão e do perdão, que trazem completamente aí, de uma forma bem mais assertiva, esse nosso magnetismo pessoal. A gente até mostrou, né, a escala de frequência aqui das emoções, algumas pessoas, claro, aqui já conhecem porque estão estudando com a gente, então é isso que faz toda a diferença. E hoje era importante a gente trazer para vocês também o que nos afasta do magnetismo pessoal, né? Por quê? Tudo bem, eu estou me conectando com uma coisa boa, com outra tal, só que lá no fundo eu estou depressiva, lá no fundo eu estou muito ansiosa, e isso tudo atrapalha. Ou estou procrastinando, não estou com nenhum dos dois, mas estou procrastinando, não faço o que eu tenho que fazer. O dia passa e você fez nada ali de importante para te levar realmente para onde você deseja chegar, para onde você quer chegar, né? Então, eu quero perguntar para vocês, gente, faz sentido essas informações? Vocês conseguem entender e perceber por que é tão importante a gente expandir essa nossa mente, a gente mudar a mentalidade, né? Se conectar com esses sentimentos mais elevados para atrair o tal do dinheiro, né? Atrair relacionamentos saudáveis, atrair situações e momentos bons na nossa vida, que é onde entra nesse fluxo do universo, né? O fluxo da abundância, da prosperidade, da facilidade, da leveza, da saúde, né, Rê? Que a gente também, hoje a gente não comentou, mas a prosperidade também é você ser uma pessoa saudável, né? Estar ali bem com o seu corpo físico, porque o seu corpo físico é o seu veículo aqui. Então, ter essa prosperidade também em relação à saúde, ela é bastante importante. Porque uma pessoa doente, gente, como que, né, vai seguir ali adiante na vida dela, né? Tem uma pessoa que está colocando, acho que é o Luiz Cláudio, é isso? Meu sentimento é esse, de procrastinação. Então, Luiz Cláudio, tem que entender por que você está procrastinando, né? Se você quiser, até chama a gente ali no privado para a gente entender um pouquinho mais e poder já te dar algum direcionamento. Porque, de novo, gente, tudo tem um motivo da gente fazer. E tá ligado nesses programas que a gente tem instalado na nossa mente. E muitos deles são programas piratas, como diz a Renata, né? Só que a gente fica rodando nisso, e até quando? Né? Então, sim, eu trago essa parte, que nem a Renata fala, mais profunda, né? Porque eu sou terapeuta, a gente não tem como não falar, né? Dessa parte mais profunda, mas é para que vocês entendam que se você tem aí uma questão, né? Tem um desafio, é possível mudar, é possível se libertar disso, é possível ressignificar. E nós estamos nessa parceria, trabalhando aqui juntas, exatamente juntando, unindo a parte de ciência, espiritualidade e tecnologia, por estarmos também trabalhando com esse equipamento que é física quântica pura. A gente está falando de Nikola Tesla. Não sei quem que é, então vai dar um Google. É um cara que trouxe muito benefício aqui para o nosso planeta. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa que tá ruim o áudio, tá? Gente, tudo que a gente está vivendo, que a gente vive, né, doença, tudo rótulo, tá? Uma gripe, um câncer é uma doença. Doença é um rótulo, é uma inflamação, é uma doença que se conecta a você. Esse equipamento, ele consegue te desconectar dessa informação. A gente tem casos, né, no grupo, não nesse grupo, no outro, de uma moça que ela estava com um tumor de 5 centímetros no útero, tá? E aí, ela estava sendo preparada para a cirurgia para arranjar o tumor, para dela, 5 centímetros. Você imagina, o tamanho de um limão, né? E aí, ela recebeu essa onda através do tratamento por 20 dias. E depois de 20 dias, ela foi repetir o exame para poder fazer a cirurgia e o tumor simplesmente sumiu. Vocês estão entendendo? O que é o tumor?
dor? O que é o câncer? O que é a falta? O que é a escassez, o medo? São informações. Tudo tem uma assinatura energética. Então, também informações. É aquilo. Você está com o seu corpo ali. Você fala corpo fechado, corpo aberto. Que é mais comum a gente falar, né? Você está com o seu corpo aberto, aí vai encostar em você, você vai receber. Tudo é possível. Que lindo. Lê o que a Jussara está colocando. Ela colocou aqui, a Jussara, né? Tudo é possível nós mesmos, se fizermos por nós em primeiro lugar. Cada um de nós tem que querer e se libertar do que nos faz mal. Exatamente, Jussara. É isso aí, perfeito. E só depende de cada um de nós. Não tem como eu entrar aí na cabeça de vocês, abrir, tirar o que não tá bom e colocar o que tá bom. Não, é você que tem que se trabalhando. Claro que a gente precisa às vezes de ajuda, né, Rê? Mas sou eu que vou ter que escolher me trabalhar e mudar o que não tá legal dentro de mim. Tirar o ruim, colocar o bom. Gente, pelo amor de Deus, eu tava muito sensível aqui. E hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram, um menininho lá que estava com fome, não sei o quê. Gente, a gente não precisa passar pela miséria. A gente não precisa passar pelo medo. A gente não precisa ficar com tudo isso dentro da gente. A gente sentir isso de vez em quando é normal, a gente é ser humano. Mas permanecer uma vida inteira com esse sentimento dentro de nós, pelo amor de Deus. Que Deus que quer se manifestar através de nós com esse sentimento. Com doença? Não. Isso daqui é dessa dimensão aqui, é desse planeta. Não é de Deus. Entendeu? Então, o meu trabalho social é fazer com que você volte para dentro. E olhe para dentro, volte para a consciência. Né? Se cure dessa ferida, fazer você entender de uma forma mais técnica, que é a forma que eu mais falo, você entender que tudo isso que você está passando na sua vida agora são informações que estão grudadas no seu corpo, grudadas no seu campo e não estão boas. A gente consegue tirar essas informações como equipamento, lógico, tá ruim, tá dando eco. A gente consegue tirar essas informações como equipamento e trabalhar essa questão de consciência, cara. Pensa fora da casinha, pelo amor de Deus, abre a mente. Para de ficar ouvindo música, sofrência, de sertanejo. Para de ficar ouvindo funk, que tá putaria. Para, tem tudo pensando em seminário, para da pena, nem sei mais se existe isso. Para, você está impregnando esse campo de informação extremamente densa e te trazendo, te alimentando cada vez mais de doença, de medo, de escassez, de sofrimento. Isso daqui foi programado para ser assim, mas não precisa ser assim. Agora que você sabe disso, então está nas suas mãos. É você que tem que agir. O negócio que a gente falou, não tem que abrir a cabeça, dentro de queria, mas não dá. Ai, ia ser tão mais fácil. Ia ser tão mais fácil, mas não dá, gente. Então é cada um escolhendo fazer a sua parte. Porque a gente não tem como fazer pelo outro. Por isso até que a gente fala tanto, né, Rê, da autorresponsabilidade. Porque é você fazendo o seu. Não adianta você querer ou achar que o amiguinho vai mudar. Não, é você que tem que mudar. Né? É você que tem que olhar para dentro e se transformar. E aí nisso você vai inspirar outras pessoas que estão ao seu redor. Então, faça a sua parte, que é o que eu e a Renata temos feito todos esses anos, a partir do momento que a gente decidiu entrar para o autoconhecimento. Tá? E a gente vem transformando as nossas vidas e contribuindo com outras pessoas, porque a gente se transformou primeiro. E continuamos, né, Rê? Na verdade, assim, a gente está maravilhosa 100%? Não, até porque aqui não existe perfeição. Mas a gente já está muito melhor do que anos atrás. Né? E até complementando isso que a Renata trouxe, dessa energia, né, de Deus, que eu chamo de Criador, o cara lá em cima. Gente, o Criador, ele é amor incondicional. Ponto final. Tudo que é diferente disso, inexiste para ele.
Então, escassez, pobreza, falta, dor, sofrimento, ele nem sabe o que é isso. Isso é uma criação nossa aqui. Então, a gente precisa expandir a consciência e se relembrar a cada dia que nós somos uma centelha divina da criação, que nós somos amor incondicional, que nós somos luz, né? E com isso, conforme a gente vai se relembrando, a gente vai conseguindo colocar luz nas nossas sombras, que fazem parte também. Não adianta eu querer negar minhas sombras, porque elas existem, eu estou na matéria, né? Então, na verdade, a gente precisa aprender a lidar com elas, não negá-las. Porque tudo que a gente resiste, persiste. Entendeu? Então, não adianta negar. E aí eu estou falando de um lugar que, né, uns aninhos atrás eu negar, imagina, não vou olhar para isso, mas não, imagina. Só que não adianta, gente, tem que olhar. A gente tem as sombras, todos temos. Então, vamos entender o que essa sombra quer dizer. Né? Porque ela está lá por um propósito também. Tá? O nosso universo local aqui, ele é dual. Né? A dualidade, ela existe. E no nosso planeta, a dualidade, ela é bem gritante. A gente tem que aprender a lidar com isso também. Tá? Então, olhem para dentro, se perdoem, se aceitem, deixem de se julgar, de se criticar e escolham mudar a vida de vocês. E aí, nesse programa que eu e Renata temos, que é o Destrava Prosperidade, é toda essa mudança de consciência que a gente está levando para o pessoal. Né? E a gente vai abrir uma turma, eu vou passar para a Rê agora explicar, porque a gente já está com uma turma em andamento que está completando o mês, e a gente vai iniciar uma próxima turma na segunda-feira. Rê? A gente está com essa turma, a gente vai iniciar. Ruim? Pode falar. A gente vai iniciar, então, um novo grupo, tá? No próximo dia 14. E essas pessoas vão ficar comigo e com a Cláudia por 8 semanas. Tá? Então, nessas 8 semanas, você vai trabalhar todas as áreas da sua vida. A gente vai identificar o que tem de informação no seu campo, vai te desconectar disso, né? E, paralelamente, a gente está enviando exercícios e técnicas para você estudar a sua mente, livros, audiobook. A gente está trabalhando, acho que com 5 ou 6 livros, não sei, muito livro, a gente manda muita informação no grupo, para você expandir a sua mente, pensar de uma outra forma diferente, ter outro ponto de vista. Tá? Então, a gente cuida da tua saúde física, emocional, espiritual e mental e energética. Mental, energética e financeira. Qual é o propósito do grupo? Né? É a gente criar um campo magnético extremamente forte para você, tá? Você descobrir que isso já existe dentro de você, estimular. O que a gente faz? A gente estimula essas energias dentro de você, para que se desentope todo o seu chakra, por onde circulam essas energias, elas têm que circular livremente. Essas energias, esses chakras, esses dutos, né, onde passam essas energias estiverem entupidos por memórias negativas, com sentimentos negativos, a energia ela não flui. Então, não tem campo de magnetismo. Não existe campo de magnetismo. Então, com equipamento, a gente identifica quais são as memórias que existem dentro de você, desses canos, dos seus chakras, a gente retira elas, estimula a energia sexual, a gente estimula a sua glândula pineal, os seus chakras, limpa os seus meridianos. Lógico, eu estou falando aqui pelo técnico, se você não entender, depois você chama a gente e quiser entrar no grupo, tudo vai ser explicado lá, tá? A gente se limpa, faz uma faxina geral em você e estimula toda essa energia no seu corpo. E quando a gente estimula toda essa energia no seu corpo, você cria um campo magnético extremamente forte para magnetizar e atrair o dinheiro, a saúde, o carro, a casa, o emprego, o relacionamento, qualquer coisa que você precisar, que você quer, tá?
Justamente tem falado as técnicas, que é técnica de meditação, reprogramação mental, né? Todas esses áudios que você envia no grupo estão modulados, tá? Pelo equipamento. Então, é tudo criado com equipamento, tem uma frequência certa, tá? Em ré, e aí a gente manda para o grupo, tá? Que mais? A gente trata, assim, isso vai entrar no texto, tudo que a gente trata, mas é como você vai na sua vida, tá? E tá aí todos os dias comigo e com a Cláudia. E a gente também tem 4 aulas ao vivo, né? Tivemos uma extra nesse grupo, porque a gente sentiu a necessidade. E nesse grupo a gente fala com traz assuntos que não podemos trazer aqui nas redes sociais, tá? E assuntos tratados na sociedade ocultista, né, que faz a manipulação de toda essa energia, que é o que a gente também manipula a energia, só que a gente manipula para o bem, eles manipulam para o mal. Tá? E a gente tem o auxílio do equipamento para te ajudar na expansão de consciência, sair do medo, sair da escassez, sair da doença e do sofrimento. Tá? Quer falar alguma coisa, Cláudia? Não, complementar para o pessoal que a gente tem, né, toda uma metodologia por detrás disso, devido aos nossos estudos e na verdade, muito além, né, devido às nossas experiências com a gente mesmo e com os nossos trabalhos, né, Rê? Então, a gente vai seguindo ali, pessoal, o fluxo do grupo que se forma. Então, a gente vai atendendo a necessidade do grupo que se forma, tá? E vai trazendo as informações e vai acompanhando e vai dando todo o auxílio para que as pessoas saiam desse estado de falta, independente do que, né, de qual área da vida dela que esteja ali mais prejudicada, para que entre num estado de prosperidade e abundância, tá? Então, é algo assim que está muito profundo, que nem esse grupo que está acontecendo agora tem só um mês, gente, mas já tem assim tanta coisa que aconteceu, tantas pessoas, né, já conseguiram emprego e dinheiro que caiu, e sabe, oportunidades que surgiram, processos que estavam parados lá na justiça, que de repente desenrolaram. Então é muita coisa mesmo. Então, e acaba influenciando as pessoas que estão próximas, né? Sim, consequentemente, acaba influenciando todo mundo, né? Então, é uma mudança de mentalidade, pessoal, que se você escolher estar aí, você vai estar ajudando a todos ao seu redor, sua família, amigos, o seu trabalho, porque a mudança ela começa dentro da gente, não tem o que fazer, né? Não adianta, de novo, culpar um amiguinho, traz a responsabilidade para você e se transforme, né? Então, a gente está abrindo hoje, né, as vagas e, gente, são poucas vagas, são vagas limitadas para que a gente possa dar atenção para todo mundo. Então, não adianta a gente colocar lá 100 pessoas, porque a gente não vai ter condição, né, de dar atenção para todo mundo da forma que vocês merecem. Por isso, são vagas limitadas e a gente está abrindo agora, nesse momento. Então, quem quiser estar com a gente, o link para você se inscrever e fazer já o acerto, né, já está ali. Fala aí. Não, eu ia falar que vamos lá. Esse valor aí que eu vou passar para vocês é um valor simbólico, tá? Porque o propósito meu aqui da Cláudia é ajudar cada vez mais, tá? Nós fizemos um estudo de tudo isso que a gente está trazendo para vocês, entendeu? Porque a gente tem um gasto enorme com equipamento, tá? Mas a gente veio para ajudar mesmo, tá? Se você participe e traga a tua vida da água para o proveito. Esse valor, né, de 1.997 por 12 vezes, tá? O valor era 1.997 por 12 vezes de R$ 49,90 ou R$ 497 no cartão, à vista, no cartão no Pix, agora é mais boleto, né? No Pix, tá? O link, primeiro, as 5 primeiras pessoas que entrarem no grupo vão ganhar uma onda personalizada, tá? As 5 primeiras.
O que essa onda personalizada é? Você vai identificar qual é a tua dor maior e vai personalizar uma onda só para você. Além de você receber a onda do grupo, tá? Essa onda, só complementando, Rê, não sei se você ia falar agora, mas é aquela limpezona que a gente falou aqui, identificando, né? Continua. Tá. Uhum. Identificando qual é a tua maior dor. Porque assim, esse valor é pro grupo. Mas quem entrar, o grupo vai receber todas essas ondas, informações, enfim. Mas quem primeiro vai receber a onda personalizada, tá? Aí é uma coisa bem mais intensa, tá? E o link, o link para entrar no Estrada Prosperidade está na tua bio, né? Não coloquei no link. Não sei. Está na bio da Cláudia. O link, então, para entrar está lá. No Estrada Prosperidade está na bio da Cláudia. Eu vou liberar agora. Quem está no grupo do WhatsApp, eu vou liberar o link agora, tá? Com certeza, porque a gente tem um grupo no WhatsApp, pessoal, que já está na lista de espera, tá? Então, não são todos, claro, que estão aqui presentes, mas se você que está aqui assistindo com a gente quer participar e não está lá no grupo, você vai entrar na minha bio, já tem o link, tá? Para você se inscrever, e qualquer dúvida que você tiver, me chama, tá? Daqui a pouco a Rê vai colocar no dela também. Mas se você quer ser uma das 5 primeiras pessoas para ganhar essa onda personalizada, tem que correr. Até porque são vagas limitadas, porque a gente tem um número aí que a gente possa trabalhar e dar atenção total para vocês, tá? Então, se alguém aqui que está no grupo da lista de espera está assistindo também ao vivo, já vai lá e corre, tá? Porque são só 5 pessoas que vão ganhar aí esse processo da onda personalizada. Tá bom? E aí é o seguinte, pessoal, a gente está abrindo as inscrições agora, tá? E o processo com esse novo grupo vai começar na segunda-feira que vem, dia 14, onde a gente vai à noite ter uma aula de boas-vindas, explicar como que vai funcionar, tudo direitinho. E aí, independente disso, qualquer dúvida vocês podem falar com a gente, tá? Pra gente já conseguir ir organizando isso durante essa semana aí, na verdade, né, esse restante de dias que nós temos, tá? Exatamente. Então é isso. Se você quiser entrar, se quiser mais informações, tá? Você pode entrar no grupo da lista de espera. Lá a gente pode passar mais informações. Aí o link está na minha bio, tá? Tá na minha bio o link. Aí você vai poder lá e colocar o link também, tá bom? Então é isso. Tem alguma coisa para falar, dona Cláudia? Não, acredito que a gente falou tudo. Eu quero saber se as pessoas aqui têm perguntas, dúvidas, algum comentário, né? Olha lá, a Larissa ela é minha irmã, ela tá no grupo, ela tá falando, entrem para o grupo sem medo, né? E ela também tá tendo muita transformação na vida dela, né? Tem várias pessoas aqui que estão participando. Dá um oizinho de novo aí, gente, quem tá aí? A Flavinha, a Márcia conseguiu entrar, a Polly, quem mais que tá aqui? A Silvana. Deixa eu ver se a Jussara ainda está por aqui também, a Érica. A Jussara está aqui ainda, né? Então, todas essas mulheres aí maravilhosas estão. O nosso grupo lá, gente, tem 20 pessoas, tá? Só para vocês saberem. Então, o próximo grupo vai ter mais ou menos essa média aí também. De novo, para a gente poder dar essa atenção para vocês, tá bom? E tem um detalhe bem importante. A gente vai deixar essa live aqui salva por alguns dias, tá? Com todas essas informações, tanto essa quanto as outras que a gente fez no domingo e ontem. Então, se você entender que isso pode ajudar alguém que esteja nessa pegada, sabe, de se movimentar, de querer se melhorar, manda essa live para a pessoa, tá? Porque é assim, eu gosto de dizer lá no grupo que nós somos uma corrente do bem, né? Então, o meu intuito com o da Rede, de novo, é levar autoconhecimento, é fazer com que as pessoas expandam cada vez mais a consciência. E se você está aqui hoje tendo acesso a essa informação, tem algum motivo, você não está aqui por acaso. Então, de repente, você pode fazer parte dessa corrente do bem e ser esse agente transformador dentro do seu meio, da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, né? Então, seja você essa pessoa que vai quebrar ciclos, que vai se libertar de padrões limitantes
para dar espaço para outros fazerem também, tá? E de novo, qualquer dúvida, perguntem pra gente. Estou agradecendo as meninas que estão aí, né, comentando que elas estão no grupo. E realmente, enquanto isso, a Rê, a gente está para encerrar, né? Então a gente está mandando agora a onda, né, de prosperidade financeira, né, para todo mundo que conseguiu ficar aqui com a gente. Então sintam aí, se abram, gente, para receber. Sabe por quê também? Hoje é dia 8 de agosto, né? 8/8, é um grande portal, né, de energia aí, de abundância, de prosperidade. Então se conectem com essas informações, tá? E escolham transformar a vida de vocês, porque se você não fizer isso, ninguém pode fazer por você. É verdade. Então, esperamos por você. E qualquer dúvida, pode chamar a gente no direct ou no WhatsApp. Entendeu, Gabi? Exatamente. Tá bom? Tá bom, pessoal? Então, agradecendo mais uma vez, né, essa troca aqui, a todo mundo que está com a gente, as meninas, né, que já estão no grupo, e venham transformar a vida de vocês também. A gente está aqui para contribuir cada vez mais. Já desejando uma boa noite para todos nós. Boa noite. Boa noite. Gratidão por vocês estarem aqui. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Ótima noite.